Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado de fato, Pai, sobremaneira, Senhor, muito além daquilo que merecemos, ó Pai. Ó Deus, nesta noite eu te peço tua bênção, Senhor, conforme a tua palavra que diz, para que nós oremos ao Senhor, ó Deus. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos. Eu te peço a tua bênção sobre o teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, além, Senhor, das suas necessidades. Ó Deus, não precisamos nem pedir isso, mas tu vais sempre além, ó Pai, mas eu te peço, além, Senhor, que cada um dos teus filhos e filhas vejam, Senhor, o teu poder manifestar da tua mão, Senhor, forte, da tua mão provedora sobre as suas vidas. Ó Pai, esteja abençoando todos aqueles que ofertaram, dizimaram, e aqueles que não puderam fazê-lo, Senhor. Senhor, esteja abençoando o teu povo, ó Pai, para que quando estiverem, Senhor, na tua presença, ó Deus, quando estiverem, ó Deus, também sendo abençoados, ó Senhor, se lembrarem e separarem as suas ofertas diante do Senhor e se alegrar diante do Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Ó Pai, te louvando e te adorando também com seus dízimos e ofertas. É promessa tua, então abençoa conforme a tua palavra, é que eu te peço e já te agradeço. Colocamos os dízimos e ofertas diante do teu altar para que sirvam de sustento a tua obra neste lugar. Ó Deus, assim pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Naum. Esse é o livro da semana que nós estamos lendo e estivemos lendo e vamos meditar nele. Naum significa consolador. É um derivado de uma palavra que significa consolo do Senhor. Então, de fato, o Senhor, Ele é o consolador de Israel, e nós vamos ver por que Ele é o consolador de Israel, por que Ele é o consolador do seu povo. Ele é aquele que dá consolo àqueles que são seus filhos. Amém? Então, Naum capítulo 1, a partir do verso 1, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso, que
toma a vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Fale conosco através dela, use-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, que eu te peço, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós já podemos aqui sentir um pouquinho do tom da mensagem e da poesia de Naum, que é muito beligerante. Deveras, quando Deus então ele fala através de Naum, os primeiros versos, o primeiro verso, o peso de Nínive, a Bíblia coloca muitas vezes a Deus colocando sobre um povo uma balança, ou colocando o povo sob uma balança. E Nínive foi pesado, e foi achado nele ali uma transgressão de violência, de atrocidades aos quais o próprio Deus se indignou contra eles. Então, quando Deus fala no versos 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma a vingança. O Senhor toma a vingança e é cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Nesse pequeno verso a gente já vê o tom de Deus contra se não o povo mais cruel da antiguidade, um dos mais cruéis foram os assírios. Então, nesse verso 2, a palavra vingança é usada 3 vezes, porque os assírios, eles eram considerados, ou se diziam, um povo
que era um povo que fazia vingança para o seu Deus Assur. Eles não eram um povo que os seus líderes, eles não eram pastores do seu povo, eles não se diziam pastores do seu povo, ou pastores do seu Deus para com o seu povo. Não, eles eram vingadores de Assur. Então Deus já está dando a nota aqui do que seria o que ele iria fazer com este povo. Por isso é forte. Então quando a gente lê aqui, é algo de fato forte para a gente sentir o que Deus está falando com este povo, que era terrível. Quando eu falo terrível, a gente às vezes não tem muita noção, está longe, distante de nós, mas aqui Naum, certamente, esse livro, ele viveu na época ali entre 668 a 654 ali, antes de Cristo, e foi numa época do auge do Império Assírio, com Assurbanipal, ou Assurbanipal, que era o imperador assírio, muito poderoso. A gente vê fotos nele, eu acho que eu tenho uma aqui que eu coloquei. A gente vai ver dele agarrando um leão, fotos que foram referentes a uma arte que fizeram da época deles, da época assíria, na pedra, que foram feitos por ele, onde o rei Assurbanipal estava agarrando um leão e cravando a sua adaga ou a sua espada no leão com as mãos. Então eles tinham a fama de matar leões ou enfrentar leões com as suas próprias mãos. Naum vai falar sobre isso. Ou Deus está dizendo através de Naum: olha, onde é que está o covil dos leões? Onde é que estão os leões? Onde é que estão os filhotes dos leões? Onde é que está a leoa? Então ele, no capítulo 2 ele vai falar sobre isso, no capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Ou seja, é uma afronta de fato de Deus para com este povo, para com os seus inimigos. Para que a gente tenha um pouco de ideia, por exemplo, do que eles falavam sobre si, do que eles pensavam sobre si, eu vou fazer uma citação aqui de um assiriologista, que eu li neste livrinho, que ele vai dizer o seguinte, isso palavras do povo assírio que foi encontrado lá naquelas nas escritas cuneiformes, nas tabuinhas de argila que foram encontradas em Nínive, que é o atual Iraque. Uma delas, a mais famosa, é a... Esqueceu? É uma, a gente pode dizer assim, estela que fala sobre um épico chamado Épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Então, para que vocês entendam como é que eles pensavam deles mesmos, Os assírios querem ser lembrados como homens cruéis, querem ser vistos como brutais, consideram-se o braço da potência destruidora que é o Deus Assur, o Deus da guerra, e se veem como a expressão terrena de duas outras terrificantes divindades, Ninurta e Haddad, de caráter claramente belicoso. O soberano assírio é o realizador, na primeira pessoa, das destruições e dos extermínios desejados pelos deuses. Foi sublinhado por diversas vezes que, diferentemente dos soberanos dos outros povos, o rei assírio não se qualifica como pastor do povo, mas como vingador do Deus Assur, como fúria devastadora, como férreo dono e senhor das gentes. O recurso, nas inscrições reais, a imagem do terror da realeza assíria, que se estende como manto fúnebre sobre os inimigos, a ponto de fazê-los tremer de medo e cair de joelhos diante do soberano que avança. Revela-nos que os assírios se sentiam chamados para dominar o mundo, porém pela força e pelo terror. O avanço inexorável do exército assírio significava para todas as gentes o jugo impiedoso
ou destruição total. A Assíria não admitia aliados, porque só ela devia dominar em todo o mundo conhecido. E um dos reis assírios escreveu nos anais, as seguintes palavras: muitos prisioneiros queimei a fogo, muitos capturei vivos, a uns amputei as mãos e os dedos, a outros cortei o nariz, as orelhas, e a muitos vazei os olhos. Fiz um montão de vivos e um montão de cabeças, até as cabeças enfiadas em paus em torno da cidade. Queimei seus filhos e filhas no fogo, destruí, devastei a cidade, queimei-a no fogo e a arrasei completamente. Que a gente então entenda que talvez a gente pode entender um pouquinho, né, da história de Jonas, por que Jonas não quis ir para lá, aquela coisa toda, né? Ou porque ele fica irritado quando então a cidade vai ser salva, porque lá, né, a mensagem vai ser destruída, mas o povo se arrepende. Ele não vai lá pregar arrependimento, mas aqui a gente então a gente pode concluir que ele se arrependeu. Aquela geração ninivita se arrependeu, e amém. Mas passado aquela geração, o povo voltou à sua prática. Os assírios voltaram às suas práticas, se dizendo vingadores, um povo de vingança. Mas o fato é que Deus toma a vingança. Deus está dizendo justamente aqui que não há outro povo, Ele é o Senhor, e é o Senhor então, Ele é o Senhor da guerra. A gente viu que os assírios, né, tinham o seu Deus como o Deus da guerra, e eles eram homens da guerra e voltados para a morte. Mas Deus nos prova que Ele é o Deus da vida. Por isso a gente acha que, muitas vezes, as pessoas lendo o Antigo Testamento, acham que Deus era muito cruel. É que eles não conheciam os assírios, não é verdade? E Deus enfrentou os assírios, né? Verdade, os assírios, pela história, em 612, já depois da morte de Assurbanipal, em 627 a.C., ele declina, e 612, 609 ele é exterminado pelos babilônios, e depois nunca mais se restituiu, nunca mais houve o império assírio. Então nós vimos que Deus ele faz uma promessa em Naum do extermínio completo deste povo. Onde era a cidade de Nínive, é o atual Iraque. Então não é o povo assírio. Aí nós vemos que também, infelizmente, a história recente nos traz uma destruição do Iraque, não é verdade? Mas então o que Naum nos traz como mensagem? Podemos dizer que o que Deus está falando para o povo, está falando para o povo assírio, que se diziam cruéis e exterminadores, e que ninguém poderia parar na frente deles, de fato. Que Deus, o recado de Deus é que a vitória vem do Senhor. Eu sou o Senhor dos exércitos. O Deus Assur, Deus dos assírios, o Deus para os assírios eram o sol, a lua e as estrelas. Os astros eram os deuses deles. O recadinho que Deus está mandando para eles é o seguinte: eu sou o Senhor dos exércitos, porque eu criei todas as coisas. Eu criei o sol, eu criei a lua, eu criei as estrelas, tudo foi criado por mim. E portanto, vocês que acham que adoram estes deuses e não adoram, não me reconhecem, e pior ainda, vocês são cruéis, aí vocês vão ver quem é de fato cruel, quando está irado. Deus, ele é tardio em irar, se nós lemos, mas chega um momento em que não há mais volta. Então,
que estejamos pensando nisso também, para de fato reconhecermos a Deus como Senhor. Há um momento na história bíblica que nós vemos que uma geração do povo assírio, da capital Nínive, ali com Jonas, ouve a voz de Deus e se converte, e se volta para Deus. E aquela geração, Jesus vai dizer no Novo Testamento, que ela então julgaria aqueles que, no qual Jesus estava falando, aquela geração que Jesus falou: olha, vocês são uma geração perversa, e o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. E a cidade de Nínive, ou seja, aquela geração que se arrependeu, mesmo eles seriam aqueles que iam julgar aquela geração. Mas que negócio é esse? Uma geração, um povo cruel, mas que se arrependeu. Então, no livro de Jonas, o recado é: Deus é aquele que é capaz de voltar atrás e perdoar até a pior, ou o pior dos piores. Então, você que nos assiste também nessa noite, se você pensa que você é o pior dos piores, Deus ama você, se você se voltar para Ele. Ele é capaz de restaurar a sua vida e dar o amor ao seu coração, trazer o seu amor que é incomparável, seu amor que não pode ser comprado. Tudo neste mundo pode ser comprado, mas o amor de Deus não, ele é de graça. Se você abrir o seu coração, você vai de fato experimentar um amor que você nunca experimentou na sua vida, um amor desse Deus, de Deus poderoso, que nem os assírios puderam contra ele. E os assírios se gabavam disso. A gente vai ver por algumas fotos que eu tirei aqui da internet. Só um instantinho. Não fica ruim. E assim. Dá para ficar melhor aqui a imagem, o pessoal vê. Deus protege os seus. A gente vê que a vitória do Senhor, Deus é aquele que protege os seus, Ele dá a vitória. Ele vai dizer que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Então, se vocês notarem aqui, porque está claro, mas vocês notarem que os soldados assírios, eles já estão numa batalha e eles estão carregando cabeças, né? Então, já durante a batalha já devia cortar a cabeça e já carregando, já para mostrar para o inimigo: olha aqui o que vai acontecer com você. Então, eles eram os camaradas que eles tocavam o terror mesmo. Eram os mensageiros da morte mesmo, né? E então a profecia de Naum, que viveu nessa época, uma época difícil, onde o povo de Israel também, Deus fala ali no início do capítulo que há algo houve então ali com Israel foi ali atacado, né, pelos assírios e foi levado para o cativeiro, mas Naum vive na época de Manassés, o rei Manassés, que adorou outros deuses, inclusive fazendo aliança com a Síria, adorando os deuses assírios, né? Deus tinha um juízo para com o povo, mas ele aponta o juízo para com os assírios, para com a crueldade com que eles agiam e que agiram contra o povo de Deus, contra Samaria, contra Israel. Por quê? Porque os assírios, como nós vemos aquelas palavras do assiriólogo,
eles não faziam aliança. Eles podiam até fazer uma meia aliança lá, mas depois eles exterminaram porque podia haver levante. O medo deles era o levante. E eles eram movidos pela vingança. Mas o fato é que Deus é o Deus que é de vingança. Nós vemos que na antiguidade os povos eram movidos pela vingança. Havia uma ação por causa da honra, talvez, ou proteção da honra. Então a ação de vingança, nós vemos até hoje, os homens hoje, por mais que hajam leis e leis ultra modernas, instituídas e tudo mais, nós vemos ainda o impulso de vingança e de morte no ser humano. Mas naquela época, quando então as leis estavam começando a ser feitas e eram muito antigas, e as leis eram do tipo olho por olho, dente por dente, aí a gente já entende que havia essa questão da vingança. Mas a Bíblia, ela traz um Deus que Ele é o vingador. Ele é aquele que de fato age para fazer a vingança, muitas vezes. E muitas vezes sem precisarmos agir de forma impensada ou por nós mesmos. Nós vemos isso já no Antigo Testamento, ali com Davi, nos Salmos, e Davi pedindo para que o Senhor seja o vingador dos seus inimigos. Então há uma mudança. Enquanto que os assírios não, eles eram aqueles que faziam a vingança pelo seu Deus. Mas o Senhor então é aquele que protege os seus e acaba com o plano do inimigo. Então, meus irmãos, seja o que for que intentarem contra você, se de fato o que intentarem contra você, ou quem intentar contra você estiver num intento maligno, num intento sem causa, num intento injusto, o Senhor é a sua justiça. Amém? Você pode até utilizar-se da justiça humana, da justiça dos homens, mas saiba e confie no Senhor, porque Ele está vendo a tua vida. Ele está vendo os opressores. Os opressores muitas vezes pensam que não estão sendo vistos. Os assírios pensavam dessa forma, e eles eram opressores dos povos. Quantas pessoas, quantos homens, quantas nações, quantos líderes muitas vezes se colocam numa posição de opressão. Então, opressores, cuidado, Deus está vendo, o Senhor dos exércitos está vendo. Então Deus protege o mais pequenino. E por isso a vitória vem do Senhor. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, ou seja, os opressores do povo, aqueles que agiam com crueldade, aqueles que eram destruidores mesmo. Por isso, Naum fala ao povo de forma consoladora: olha, vai haver consolo. No capítulo 3, talvez a gente consiga ler todo, que é o mais forte aqui, é rápido, da poesia, onde ele vai ali, enfim, ele vai falar duramente com o povo, do povo assírio. A gente vai ver
Mas em segundo lugar, a vitória vem do Senhor porque Ele restaura os seus, amém? E derruba o inimigo. E se Deus fala que vai derrubar para sempre, Ele vai. O povo assírio, os assírios foram exterminados por completo. Assim como nós vemos biblicamente o povo filisteu, no qual Deus promete o extermínio dos filisteus, e eles estão exterminados na história, acaba, não tem mais povo filisteu. E o povo de Israel, que tantas vezes intentaram contra eles, na história, um extermínio, estão aí, amém? Olha só, gente, fiquei pensando um pouquinho, porque neste momento aqui, na época do escritor de Naum, ele vai falar de Tebas, também citar aqui, porque Tebas tinha sido, provavelmente foi no escrito aqui, depois da queda de Tebas, da cidade de Tebas do Egito. Então, os assírios estavam se achando os melhores, porque eles dominaram a parte ali de Tebas, da Etiópia, aquela região norte da África, onde estava localizado o Egito. Mas a gente vê que o Egito, ele, por mais que Deus tem algumas profecias contra o Egito, mas eles não são exterminados, né? Moisés sai do Egito, o povo torna para o Egito, o povo é salvo no Egito, não é? Ali com José no Egito. Então, irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus é o Deus da palavra, que age na história, amém? É isso também que o livro nos ensina. Deus age na história do seu povo, está aí para a gente ver. Deus age na história do seu povo em Cristo Jesus, a sua igreja, nós aqui. Deus age na tua história em particular, amém? Você pode dizer, Ele age sim, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, não há outro. Deus age na tua história. Você que está nos assistindo, você que crê no Senhor, você sabe disso. Se você está meio afastado dele, volte para o Senhor, porque Ele quer agir na tua história. Ele age e tem agido na tua história, às vezes você não está vendo. Começa a perceber o que Deus está fazendo, começa a perceber as coisas à sua volta. Volte-se para o Senhor. Você que está nos assistindo, que ainda não tem o Senhor na sua vida, volte-se para Ele. Ele vai e quer agir na tua história. E quando Ele age na história daqueles que confiam nele, é com poder. Ele restaura a vida dos seus. Amém? Se você passar a ser um do Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Diz os versos de Naum 2, verso 2, 5, 11 e 13: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Por que ele usa a palavra Jacó e Israel? Para lembrar justamente que Jacó significa usurpador. Ele vai lembrar que o povo tinha se voltado para outros deuses, o povo tinha se voltado para a idolatria, o povo tinha se voltado para a feitiçaria. Isso está no livro de Naum, leiam. E aí ele coloca, restaurará o esplendor de Jacó, mas para dizer, olha, vocês são, lembre-se que vocês são limitados, que vocês são humanos, lembre-se que vocês necessitam do Senhor, vocês necessitam da bênção do Senhor. Lembra da história de Jacó, que lutou pela bênção do Senhor, que queria tanto ser abençoado como primogênito? E aí ele coloca, restaurará o esplendor de Israel. Aí Deus lembra o seu próprio povo, que Ele o escolheu, que Ele é um povo dele, que Ele é príncipe de El, príncipe do Senhor. Amém? Então, na sua vida você também foi resgatado pelo Senhor, e você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa de Deus. Amém? Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, eles tinham sido
eles não tinham sido exterminados, mas eles tinham sido ali pilhados pelos assírios. E por isso este ódio também ali de Naum, mas Naum, em forma de poesia, ele fala daquilo que Deus iria então fazer para com os ninivitas, para com os assírios. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Agora falando para os ninivitas. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. Então dá para a gente sentir aqui o clima da batalha. Ele está falando como se já estivesse vendo a batalha acontecendo. Estão percebendo isso? Onde está agora a toca dos leões, falando para os ninivitas? Aqui, a gente vê, não sei se esse é a figura do Assurbanipal. Vou apagar aqui rapidamente. Olha só, com um filhote de leão. A gente brinca com o nosso gatinho, né? Que às vezes morde, mas eles brincavam com um filhote de leão, que não deve ser uma mordida, com essas garrinhas aqui, com essas garrinhas ali. Então, opa. Beleza, vou botar aqui. Está dando uma. Agora, onde está a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes. Para onde iam o leão e a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Os leões aqui são os soldados valentes, são os homens de guerra do exército assírio. Vê lá, Teresa. Vê lá. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. E essa palavra mensageiro aqui é uma palavra assíria. Essa palavra aqui no livro de Naum é uma palavra assíria. Os mensageiros, eles eram, aqui tem outras traduções, eles eram os governantes. Eram aqueles que eram homens que dirigiam, líderes do império, da nação assíria. Por isso, Naum usa uma palavra assíria para dizer: olha, vocês não terão mais os seus nobres, não vai ter mais os seus pensadores. Assurbanipal, ele organizou a biblioteca de Nínive, a biblioteca assíria, que depois foi encontrada, né? Muitas partes dela estão no Museu Britânico. Então, eles eram homens de guerra, sim, mas eles tinham uma cultura avançada, inclusive a escrita, e foi a primeira escrita então datada da história, que é a escrita cuneiforme, que é aquela escrita em argila, onde é feita com cunhas e prensada na argila. Mas, apesar de todo este império, apesar de toda esta força, apesar de todo esse poderio, Deus disse para eles: chega, eu sou o Senhor e sou o Deus da vida. De fato, eu sou o pastor do povo, mas eu sou o Senhor dos exércitos, porque eu criei tudo. Amém?
então a vitória vem do Senhor. Amém? Pode ter perdido uma batalha, e de fato o povo tinha perdido uma batalha contra os assírios, mas Deus estava dizendo para eles: olha, a guerra não terminou. Então, pode ser que na tua vida você tenha perdido algumas batalhas, mas saiba que a guerra não terminou ainda. Amém? E se você está vivo, o Senhor te concede a vitória. E se você partir, a vitória já é tua em Cristo Jesus. Amém? Porque você vai partir com o Senhor. Então está garantida a vitória na tua vida. Deus, em último lugar, a vitória é do Senhor, porque Deus não dorme e Ele sela a crueldade do inimigo, seja qual for o inimigo. Deus é aquele que Ele vai dar um fim, Ele vai selar a crueldade do inimigo. Então a gente vê aqui aquela arte, né, feita na pedra, esculpida na pedra, do rei assírio Assurbanipal, aqui somente enfrentando um leão adulto. Eles gostavam muito disso. E aí Deus fala então, capítulo 3, versos 18 e 19: ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Então esse foi o recado de Deus para com a crueldade dos assírios. Então Deus, não pense que Deus não está vendo a crueldade dos homens. Não pense que Deus não está vendo a crueldade que talvez fizeram com você ou possam vir a fazer com você. Deus não dorme e Ele sela a crueldade do inimigo. Eu quero ler o capítulo 3, que é o final da poesia de Naum. Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, os carros vão saltando, o cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampegante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão os seus corpos por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei da tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Deus é consolador do seu povo, mas dos inimigos de Deus, e que permanecem como inimigos de Deus, ai deles. És tu melhor do que Noamon, ou seja, Tebas, que está situada entre os rios, cercada de águas?
tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha, Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Put e Líbia foram o teu socorro, todavia ela foi levada para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos, se sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. E ele faz uma piadinha aqui, né? Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. Porque a mulher não guerreava. E diante da guerra, os guerreiros, homens que eram todos guerreiros, eles vão estarem à mercê. Tira a água para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro e repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá e a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta, multiplicar-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. A locusta é um gafanhoto. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam e não se conhece o lugar onde estão. Ou seja, eles vão se espalhar, todo mundo vai se espalhar, os poderosos do povo vai se espalhar, os teus pastores dormitarão, ó rei da Síria, os teus ilustres deitar-te-ão, e o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajudá-lo. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então, apesar dessas palavras serem fortes, Deus é aquele que, com essas palavras, trouxe o consolo para o seu povo. Então, a vitória vem do Senhor. Confie no teu Deus. Amém? Faça o que você tiver que fazer com os seus limites, com a tua força. Amém? E confie na força do Senhor, porque Ele é por você. Ele vai te dar a vitória. Ele vai sobrepujar os inimigos, sejam eles quem forem, quem parecerem ser. Os assírios, de fato, eles não eram fake, eles não pareciam ser poderosos, eles eram. Então, tem muitos hoje que parecem ser, mas sejam os que parecem ser, sejam aqueles que são diante do Senhor, eles não são nada. Amém? O Senhor é poderoso para guardar a tua vida, o Senhor é poderoso para restaurar a tua vida, o Senhor é poderoso para te livrar. Amém? E Ele de fato sela aqueles que se levantam contra o seu povo, contra aqueles que confiam nele. Confie no Senhor, Ele é o seu Deus. Amém? Volte-se para Ele a cada dia. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, como nosso Deus, foi apresentado pelo seu Filho a nós, como Pai, para que nós o chamássemos de Pai. E um Pai é aquele que cuida dos seus filhos, um Pai que é um Pai amoroso, um Pai que, ó Deus, que corrige, mas um Pai que se preocupa com os seus filhos, ó Deus,
que, Senhor, neste dia também te peço, o Senhor esteja abençoando, Senhor, os pais que estão nos assistindo, os pais aqui presentes nesta noite, ó Deus, que ouvem a Tua palavra, ó Deus, que têm as suas lutas também para a conservação da sua família, ó Deus, para lutas diárias, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, cada um dos teus, dos pais, filhos teus, que tem o Senhor como Pai nas suas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo os seus braços para o trabalho, ó Deus, as suas mentes, Pai, ó Deus, renovando as suas forças, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja como este Pai, cuidando, Senhor, de cada um dos teus filhos e filhas aqui também. Tu és o nosso Senhor, Deus e Pai. Mas Tu és forte, poderoso, como Tu mesmo disseste aqui em Naum, o Senhor dos exércitos. Então, Senhor, não há outro maior do que o Senhor, não há outro melhor do que o Senhor, só Tu és Senhor e Deus, ó Deus, acima de todos. Então, Pai, o Senhor esteja com as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos e filhas neste momento. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e restaura as nossas vidas. Colocamos-nos diante de Ti, Senhor, nesta noite também, ó Pai, para que o Senhor venha e ó Deus, nos encaminhe em Ti a cada dia. Muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço porque Tu és esse Deus que opera na vida dos Teus filhos e filhas. Continue a fazê-lo, ó Pai, que eu Te peço. E já Te agradeço. Mostra o Teu poder, Senhor, para com Teus filhos e filhas a cada dia. E é no nome santo do Senhor Jesus que eu Te peço e Te agradeço. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe você que nos assistiu também nessa noite. Leia o livro de Naum, medite na palavra do Senhor. Deus quer que você se volte para Ele e tenha a sua proteção, tenha a sua vitória vinda dele, em nome de Jesus. Amém.